bem-vindos a mais um HFC Cast. E eu já começo perguntando para você. Você é doador de sangue? Já pensou em ser? Conhece alguém que já precisou de uma doação de sangue? Pois é sobre isso que nós vamos falar hoje. Estamos entrando no Junho Vermelho, um mês de conscientização de doação de sangue, para que a gente tenha o maior número de doadores. E por isso hoje nós convidamos a Gláucia Diber. Ela é da agência transfusional do HFC Saúde e vai trazer todas essas informações para a gente. Gláucia, primeiro, seja bem-vinda aqui para um assunto tão nobre, tão importante quanto doação de sangue. Obrigada, Mônica, pelo convite, pela oportunidade. E o objetivo hoje é exatamente esse: sensibilizar para que as pessoas se tornem doadores de sangue, entendam a importância de ser um doador, qual que é a nossa necessidade diária. Esse é o nosso objetivo aqui hoje. Ô, Gláucia, a gente sempre ouve falar, né? Olha, doar sangue salva vidas. Uma frase até que já ficou até meio clichê, assim. Mas você que vive, né? Você trabalha diariamente vendo a necessidade dos pacientes que precisam urgentemente de sangue. Conta pra gente a real importância de ser um doador de sangue e de doar sangue. Nossas demandas são muito grandes, né? A gente tem uma média mensal aqui no HFC de 460 transfusões. São pacientes que passam por grandes procedimentos cirúrgicos, que dependem, né, desse estoque para que a gente prepare a reserva de hemocomponente ou mesmo prossiga com a transfusão. Os pacientes que sofrem algum tipo de acidente têm uma perda sanguínea considerável. Os pacientes que fazem quimioterapia e que demandam diariamente de transfusão, né? Então, essa demanda, ela é diária, ela existe todo dia, e a sensibilização, ela tem que ser contínua também, né? Sobretudo, eu acredito que a consciência em relação à importância de ser doador parte, sobretudo, desses familiares que acompanham, né? Geralmente é quando a gente tá passando por aquilo, né? Quando a gente sente na pele mesmo, né? Essa necessidade é que vem essa conscientização muitas das vezes, né? Exatamente, né? A captação, ela a todo momento ela existe, né? E eu acredito mesmo que quem tá vivendo tem uma visão diferente, né? O grande desafio e exatamente o intuito das campanhas é expandir essa necessidade para outras pessoas. Para que outras pessoas também, né? Não precisa sentir na pele, sentir essa necessidade e já possa ser um doador de forma voluntária, né? Fazendo realmente esse ato muito nobre. Agora, explica pra gente como é que funciona. Hoje, aqui em Piracicaba, no HFC Saúde, vocês têm a agência, mas não a coleta, né? A coleta hoje acontece no Hemonúcleo, que é de Piracicaba. Explica pra gente como é que funciona esse trâmite pra gente entender. Exatamente. No HFC somos uma agência transfusional, então recebemos as bolsas já liberadas para uso, para atender os nossos pacientes que são os receptores de sangue. Os doadores aqui na cidade de Piracicaba, eles são atendidos no Hemonúcleo de Piracicaba, que fica nas dependências da Santa Casa, e aí todo o ciclo doador acontece ali, com o pessoal do Hemonúcleo, né? Então, a pessoa tem que procurar o Hemonúcleo para ser doador. E aí, essas bolsas vão sendo disponibilizadas para os hospitais para as demandas diárias, né? Isso, toda a distribuição. Na verdade, o Hemonúcleo ele é responsável para distribuir hemocomponentes para os 3 hospitais aqui da cidade, né? E é de toda a responsabilidade do Hemonúcleo. Olha, Gláucia, por um pouco, esse HFC Cast não ia ser um puxão de orelha pra mim, tá? Porque, na verdade, até né? Tem 15, 20 dias que eu fiz a minha primeira doação de sangue. Que lindo ato! Olha só, eu sou jornalista, já fiz, assim, inúmeras reportagens incentivando que as pessoas doem sangue, mas eu mesma, como pessoa, nunca tinha sentado ali e falado, vou ser doadora. E aí, agora, na beira dos 38 anos, bateu aquela consciência. Como assim? Você fala pra tanta gente, doe sangue, seja um doador, mas você mesma não senta nessa cadeira, não é uma voluntária e não sente o que é esse ato tão nobre que você tanto fala. E fiz isso pela primeira vez. E posso te dizer, foi um dia tão feliz na minha vida. Fiz logo pela manhã. Eu passei um dia tão feliz, sabe? Como se eu tivesse feito algo assim muito importante, no sentido, eu tô ajudando a salvar vidas. Quando a gente sente isso, e ninguém da minha família estava precisando, não tinha nenhum conhecido precisando, eu fui realmente de livre e espontânea vontade, porque me bateu aquele peso na consciência, de tanto que eu sempre falei para as pessoas, doem sangue, e eu mesma não doava, Cláudia. Olha,
quase que você puxa minha orelha hoje. Que bom, fico feliz em ouvir essa vivência que você, né, teve aí na primeira doação. Espero que seja a primeira de muitas. Isso. Daqui 3 meses eu tô de volta fazendo a minha doação. Eu não doei aqui na cidade, eu estava em outro estado quando eu acabei fazendo essa doação, mas sou doadora. Acho que não importa, né? O que importa é a gente doar, é o ato, porque tem gente precisando em qualquer lugar, Exatamente. né? O que importa é isso. Agora, vamos falar um pouquinho dessa conscientização. Quando a gente fala de Junho Vermelho, existem várias campanhas para incentivar, para que a pessoa não precise sentir na pele a necessidade para doar, Glaucia? O intuito da campanha é exatamente fortalecer essas necessidades, sensibilizar as pessoas, né? Existem a nível nacional 2 momentos muito importantes, no qual as campanhas são né, desenvolvidas aí para lembrar as pessoas sobre a importância, né? Uma delas acontece em novembro, né? Onde comemora-se o Dia Nacional do Doador de Sangue. E a maior delas é em junho, exatamente por essa razão, foi denominada Junho Vermelho, mundial, né? Dia Mundial do Doador de Sangue, comemorado aí no dia 14 de junho. Então, o Ministério da Saúde definiu como Junho Vermelho, exatamente um mês todo voltado para ações e para que a gente consiga um número maior ainda de doadores de sangue a nível nacional. Um maior número. Agora, vamos falar do medo. Muitas pessoas não doam porque ainda falam, eu tenho medo da agulha, tenho medo de passar mal. Eu vou contar da minha experiência. Primeiro, acho que a grande maioria que nos assiste, pelo menos deveria, ter feito um exame de sangue. Eu, Mônica, senti exatamente como se fosse fazer um exame de sangue. A picadinha, como diz, pra mim, né? Cada um tem a percepção de dor, é óbvio, mas a minha foi como se eu fosse realizar um exame de sangue. Essa questão da dor, existe muito disso ainda? Existem muitos mitos, né? Mas é um processo extremamente seguro e existem os estágios para, de fato, concluir a doação de sangue. Então, o processo como um todo, ele tem uma duração de 40 minutos no máximo, né? Desde a recepção até a liberação, a conclusão da doação. Começa ali na fase de cadastro, a partir dali vai para uma triagem clínica para verificar sinais vitais e num próximo momento a triagem para a gente verificar se existem algumas condições que inapitam temporariamente ou definitivamente a doação, para então prosseguir para a coleta propriamente dita, né? A coleta ela é bem rápida, Ela é bem rápida, na verdade, por normativa tem um limite de duração, que são de 12 minutos, né? E muitos mitos, e na verdade, acho que você acabou de compartilhar com a gente uma vivência, né? São mitos que não existem, né? É bem tranquilo, é bem seguro e é breve também. Exatamente, extremamente seguro. Agora, quando a gente fala, né, essa questão da agulha, que é um medo que as pessoas têm como desculpa, muitas das vezes, eu não vou porque tenho medo da agulha, mas não tem que fazer o exame de sangue, né? Você tem que fazer exame de sangue, pelo menos periodicamente, para saber como é que tá a sua saúde. No meu caso, foi a mesma coisa na questão da dor, assim, não dói, é uma picadinha realmente que é suportável pelo tamanho do ato que a gente está realizando ali. Agora, é bem rápido. Quantos ml que pode ser retirado? Porque as pessoas também têm medo. Mas vai tirar meu sangue, não vai fazer falta no meu organismo. E o organismo, ele consegue repor esse sangue, Glaucia? Existem algumas condições para que você seja doador. Uma delas é em relação ao peso. O peso mínimo é de 50 quilos. E o volume que a gente retira é dependente do peso que o doador tem, né? Então, varia de 400 a 500 ml, tá bom? Em relação à reposição, nosso organismo repõe, tanto que uma orientação pós-doação é ingerir bastante líquido, né? Exatamente para que o nosso organismo reponha aquele volume retirado. Então, não nos causa nenhum dano, muito pelo contrário, a gente está podendo salvar até 4 vidas. Por quê? Né? Aquele sangue retirado é o sangue total. Então, um processo ali do fracionamento, né, do banco de sangue, é separar esse sangue total em 4 tipos de células diferentes. Olha! Cada célula tem uma indicação de tratamento no paciente. Então, não é que vai dividir o meu sangue um pouquinho para cada... Não exatamente, né? São 4 células distintas. Olha, que legal isso! E aí, a depender da necessidade do paciente, então, é exatamente por conta disso que a gente diz, né? Doe sangue, salve até 4 vidas, né? E é exatamente isso. Agora, vamos falar um pouquinho, né, da preparação. É preciso uma preparação? Ainda tem muita gente que tem dúvida se tem que ficar em jejum, não tem que ficar em jejum. Explica um pouco pra gente entender essa preparação. De modo geral, né, é importante ter boas condições, né, não estar na iminência de nenhum processo viral, por exemplo, nenhuma condição clínica que justifique a inaptidão ali para doação,
ter no mínimo 50 quilos, a idade para doar é de 16 a 69, desde que a primeira doação tenha ocorrido até os 60 anos de idade, ter dormido o mínimo de 6 horas, não estar em jejum, porque isso tem que tomar um café da manhã. necessário, né? Obviamente que um café leve, né? Mas é importante não estar em jejum para não sentir nenhum mal-estar ali, né? E portar um documento original com foto, né? E a partir dali, na triagem, como eu mencionei, existem todas as outras perguntas que são pertinentes ao banco de sangue, né? Para que prossiga ou não com a conclusão da coleta. Glaucia, a minha desculpa antigamente é porque eu pesava 47 quilos. Eu falava, eu não tenho peso, né? Aí depois eu passei dos 47, bem passado mesmo. E aí eu não tinha mais desculpa pra dar. E a sua vez chegou. Aí eu não tinha mais desculpa pra dar. E aí a gente se apega em várias desculpas pra... Porque quando a dor não tá ali batendo na sua porta, né? Dentro da sua família, dentro do seu convívio social, parece estar muito longe de você essa necessidade. Então, parece que não te toca tanto quanto você realmente vê alguém que você conheça, né? Alguém da sua família precisando, né, Glaucia? Eu acho que a dor, infelizmente, né? Vai pela dor, muitas vezes, para tentar ajudar, né? O receio do novo existe para todo mundo, né? E aí, a partir do momento que uma sementinha foi plantada para sensibilização, né, ela pode florescer e aí a doação, como a gente está falando aqui, acontecer. Muito bem. Você já falou um pouquinho dessa preparação e o que a gente não pode ter, por exemplo, assim, gestantes, o que não pode para ser doador? Existem algumas questões temporárias que inapitam a doação de sangue, por exemplo, algumas medicações, iminência de alguma doença recente, um quadro gripal, a gente está na incidência aí de casos de dengue. Até porque o nosso organismo vai estar fragilizado, né? Exatamente. O tempo de doação, né, acho importante a gente falar aqui, né? De quanto em quanto tempo? Eu tô sabendo que daqui 3 meses eu posso doar de novo. Mulheres doam a cada 90 dias, homens doam a cada 60 dias. Olha aí. Né? E é importante a gente também falar a questão da convocação de doadores, né? Aqueles doadores fiéis, que vão com periodicidade, né? Existe esse trabalho também internamente ali no hemonúcleo, né? Para fazer o contato diante de um estoque baixo de determinado tipo de sangue, né? Esse contato direto com doadores que já são de repetição, né? E as campanhas externas para sensibilizar as pessoas, por exemplo, que nunca doaram e estão sentindo que precisam ajudar de alguma forma, né, o próximo. Que legal. Então, assim, são poucas as restrições, né? Então, acho que um grande número de pessoas realmente pode ser doador de sangue, né, Glaucia? Se a gente considerar, as aptidões são grandes, né? Para que as pessoas consigam ser doadoras. Exatamente. Gestantes não doam, mulheres aí no pós-parto recente também não doam, portadores de alguma neoplasia também não pode doar, cirurgias de grande porte recente, piercing, né, num período de 12 meses somente. Tem um período, né? Existe, depois que está cicatrizado, não tem... Então, piercing recente, tatuagem recente, existe um tempo mínimo para poder doar, mas como eu disse, é uma inaptidão temporária. Temporária. Depois disso, pode sim ser um doador aí de sangue, né? Exato. Hoje, Glaucia, quando a gente fala em tipos de sangue, né? Qual o tipo que mais falta, que menos doadores a gente tem? Você tem um levantamento assim pra gente? Tem ideia? No nosso cenário, né, nossa população, o tipo sanguíneo que mais demanda de transfusão, sobretudo, é o O positivo. O positivo. E os fatores RH, que são o grande desafio, né? Então, se a gente tem um receptor RH, esses estoques não são grandes, exatamente porque é uma pequena parcela da população que são RH negativos, né? E aí existe o trabalho, por exemplo, de convocar o doador, aguardar o período para liberar a bolsa, para então a gente poder, por exemplo, atender um paciente que tem um fenótipo muito raro. Olha, e o mais comum? O mais comum, como eu disse, é o O positivo. Mas é que as pessoas precisam. Exato. Mas assim, que mais tem doações? É o O positivo? O positivo, em segundo lugar o A positivo. O A positivo em segundo lugar. É o que mais tem de doação hoje. Isso mesmo. Olha só, e é interessante que a pessoa também, a partir de que vai ser doadora, já sabe também o tipo sanguíneo, né? Sim, né, existe uma carteirinha emitida ali, né,
E ali já tem rotulado qual é o seu tipo, caso as pessoas não saibam. Agora, a pessoa trabalha, Glaucia, também tem essa desculpa. Ah, mas eu trabalho, eu começo cedo, não posso faltar do meu trabalho. Como é que funciona isso? Tem uma logística para isso, né? Existe, exato. Tem um horário de doação ali no Hemonúcleo, né? Da segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h, né? E aos sábados, eles abrem um sábado ao mês. Essas doações aos sábados, elas são mediante agendamento. Então, na maioria das vezes, liberam um link para agendamento na segunda, anterior ao sábado programado para doação. E espera-se um público maior, inclusive no sábado, exatamente porque as pessoas trabalham, né? Mas também existe a questão do atestado, né? Que abona uma vez ao ano, quando as pessoas vão doar sangue. Aí, quando as pessoas vão doar sangue, elas não precisam ir trabalhar? Como é que funciona? Ela tem aquele período da doação que ela pode ficar tranquila ali doando o sangue? Na verdade, é um direito, né? O abono uma vez ao ano. Olha aí. Mas não é uma premissa, né? Não é uma condição. Doei sangue, eu preciso ficar de repouso, por exemplo. E isso é um mito. O que há de orientação pós-doação? Evitar grandes esforços, né? Ingerir bastante líquido, se alimentar bem. Sobretudo, são essas recomendações pós-doação. Então, e se sente bem, tá? Eu doei logo de manhã e eu tava bem, logo de manhã eu tava bem já. Exato. Então, assim, eu não senti nada no sentido de, eu não consigo trabalhar, eu tô com tontura, eu tô fraca, nada disso. Eu saí de lá e já me ofereceram um café, já me ofereceram uns biscoitos pra comer, pra reforçar ali e tomar muito líquido, que é uma recomendação que eles sempre falam, bastante água, bastante líquido, para retornar. Diz que em 72 horas o sangue já tá lá tudinho de novo. Exatamente. Ah, que maravilha, né? Eu não entendo ainda por que as pessoas não doam. Qual é a dificuldade, né? Por quê, né, Glaucia? E o que salva tantas vidas, né? Sobretudo. Agora, Glaucia, hoje, falando em estoque, a gente tem uma demanda boa, ou a gente precisa melhorar, senão a gente também não teria essas semanas de conscientização, ou a gente tem mês que a gente passa dificuldade, mês de férias, de viagens, passa dificuldade para conseguir atender a demanda diária. Como é que é isso? Existem períodos sazonais, Esse sim. equilíbrio aí. Eu acredito que junho, ele também foi intitulado exatamente pela questão do inverno, né? De repente as pessoas se sentem mais limitadas em ir até o banco de sangue, né? Então, no período de inverno, a gente sente essa escassez. Existe um trabalho muito bacana aí dos hemocentros, né? No sentido de direcionar as agências transfusionais sobre a sensibilização, né? Quando os estoques estão em situações críticas. E aí existe um olhar a nível de equipes médicas, né, para uso racional desse hemocomponente. Então é rotineiro, é constante essa dificuldade, né? Em paralelo à alta demanda, é necessário que a gente tenha um retorno grande dos doadores aí, né, para a gente ter um estoque seguro para atendermos os nossos pacientes. Uhum. E quando a gente fala de um hemonúcleo, são pessoas capacitadas, são médicos que estão ali para dar todo atendimento, caso alguma intercorrência ali, né, para ter toda a segurança, né? Acho que é importante a gente dizer isso. Com certeza. Então, assim, todo mundo trabalha de mãos unidas, né? Mesmo que hemonúcleo não está dentro do nosso hospital, essa parceria, ela existe, esse uso racional, ele existe, então, né, a gente tem que o tempo todo estar trabalhando em parceria para a gente conseguir atender todo mundo. Como é que vocês fazem? Vocês fazem a abordagem hoje junto aos familiares daquele paciente que está precisando de sangue? Como é que vocês fazem essa abordagem? Como é que é essa recepção? Para a gente poder visualizar um pouquinho o trabalho de vocês também. Essa é a oportunidade que a gente tem de conversar, né? Sobretudo com o familiar ou paciente, né? Toda transfusão a gente aplica um termo de consentimento, no qual o paciente, ele autoriza o ato transfusional. E, em paralelo, a gente já inicia esse trabalho de sensibilização. Mesmo porque se eu não tenho estoque, eu não tenho condição de atender ao paciente, né? Uhum. Então, no nosso termo de consentimento existe o endereço do hemonúcleo, a gente reforça o horário de funcionamento, a gente tenta exatamente sensibilizá-los sobre essa importância, né? E aí... Vocês que fazem essa abordagem sim, ali. internamente essa é uma atribuição que é nossa, né? Uhum. Lá no cenário do hemonúcleo, né, existe todo o trabalho via redes sociais, via convocação ao telefone, WhatsApp. E internamente no hospital a gente tem que trabalhar da mesma forma, hoje, né? dentro do HFC, vocês vão, então, para o paciente que está precisando, fazendo essa divulgação, essa conscientização. Exatamente, todo paciente.
E como é que é essa recepção quando os familiares, né, estão ali ouvindo sobre essa necessidade? Eu acredito que a adesão é grande porque ele está realmente vivenciando aquele cenário junto ao seu familiar. Eu senti na pele, né? Exatamente, ele está vivenciando aquele cenário, então ele vai se sensibilizar e vai, né, tentar ajudar de alguma forma, né? Às vezes as pessoas pensam, mas o sangue que eu doei vem para o meu familiar? Não exatamente, no sentido de repor um estoque que a gente já está usando ali, né? A gente também nem sabe, né, pra quem que vai. E eu acho que também nem precisa, né? O que a gente precisa só saber é que é um ato nobre e que vai estar ajudando a salvar até 4 vidas, Exato, né? Acho que não precisa de mais informação do que essa, né? Que é tão forte quando você sabe que você pode estar ajudando a salvar até 4 vidas. Os dados do doador, eles são de responsabilidade do hemonúcleo. São dados sensíveis, realmente não são divulgados, né? E tudo realmente assim, tudo não fica, todo mundo fica sabendo, pra quem vê, não tem como, muito né? pelo contrário, muito pelo contrário. Agora, você lembra de algum caso da pessoa que passou a ser doadora, de repente, ali, né, dentro do hospital, porque teve alguém da família, e depois continuou doando sangue? Você tem algum caso, ou algum caso, assim, de dificuldade mesmo para essa conscientização? O que eu trago aqui, importante falar, um biomédico da nossa equipe, né, recém-contratado, nunca tinha doado sangue, e aí veio para trabalhar no nosso quadro, e aí vivenciando, né, o lado da técnica, né, nossa, acredito que eu vou criar coragem e vou até o hemonúcleo para doar. E aí ele vai religiosamente a cada 2 meses doar sangue. Se tornou por ver a necessidade das pessoas. Exatamente. Assim, eu acredito que ele enxergou os 2 lados, né? Enxergou o lado do paciente, então diariamente a gente atende muitos pacientes, nossa demanda é grande. E também viu o lado da dificuldade de termos estoque. Então ele se sensibilizou. E aí ele tá fielmente sendo doador de sangue. E por outro lado, os pacientes, Glaucia, quando estão recebendo, né, até pela sobrevivência ali, o sangue, né? Você teve contato, conversa, como é que foi? Eu imagino. Somos aqui o hospital referência para atendimento da oncohematologia, então sobretudo os pacientes que são portadores de leucemia demandam diariamente, e esse trabalho ele tem que ser muito forte, né, mesmo porque aquele paciente vai demandar bastante transfusão. Então, me recordo de inúmeros situações, né, mobilizei o meu bairro, eu mobilizei o pessoal da igreja. O próprio paciente. Exatamente, e aí aquele montante de doadores de sangue e aí os nossos estoques abastecidos. Porque sabe-se, né, a importância do tratamento só funciona com a doação de sangue, senão não tem como, né? Exatamente. Que legal, Glaucia, a gente poder falar sobre isso, né, num mês tão importante. E quem sabe as pessoas que estão nos ouvindo ou nos assistindo aqui pelo YouTube consigam, né, ser tocadas e também passem a ser doadoras de sangue. Glaucia, se você pudesse deixar uma mensagem para essas pessoas que ainda não são doadoras, o que você falaria para elas? Doar sangue é um ato nobre, né? É um ato muito generoso. É exatamente pensar no próximo, se colocar no lugar dele. Então, é muito importante a adesão da população em relação a isso. E doem sangue. E para quem já é doador, nós temos que mandar um recado para eles também, né? No caso, eu também vou me incluir aqui. Doadores de sangue, vocês fazem a diferença. Meu muito obrigada, sobretudo em nome de todos os nossos pacientes aí, vocês fazem a diferença. Que maravilha! E que mais pessoas possam fazer a diferença na vida de outras pessoas, né? Isso mesmo. Esse ato voluntário, porque a pessoa precisa ela querer, né? Muitas vezes ela ter essa vontade partindo do coração, do desejo dela de mudar. Às vezes a gente pergunta e se questiona tanto, né? Qual que é a minha missão aqui no mundo? Como é que eu posso ser útil na vida das pessoas? A gente ouve muito se falar disso hoje em dia, né? Do porquê que eu estou nesse mundo. Tá aí. Uma boa justificativa, de repente, de você poder ajudar outra pessoa, né, Glaucia? Isso mesmo, Mônica. Muito bom, obrigada, Glaucia. Tá aqui o HFC Cast de portas abertas, sempre que precisar, para a gente conscientizar. Eu acho que conscientização e informação nunca são demais. Eu que agradeço o convite mais uma vez, foi um prazer estar aqui com você. Obrigada, volte sempre. Obrigada, Mônica. Obrigada, e obrigada a você que nos acompanhou. Olha, se você já é doador, parabéns. Se você ainda não é doador e poderia ser um doador, que com esse nosso bate-papo aqui você
tome consciência, abra o seu coração, né, para criar esse desejo de poder ajudar doando sangue também. Muito obrigada e olha, confere todos os nossos outros episódios do HFC Cast, tanto no nosso canal do YouTube, tá? No HFC Saúde, e também pelo Spotify, HFC Cast. Lá tem todos os outros episódios com muitas informações para você aí cuidar melhor cada vez mais da sua saúde. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau!